Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vim para falar sobre um episódio lamentável na história de Teresina, capital do estado do Piauí. É a crise dos tiros, a crise das mortes que ninguém esperava acontecer por conta do uso desmedido de armas. É um fato histórico e que marcou profundamente a vida da cidade de Teresina, capital do estado, que é considerada uma das cidades mais violentas do mundo atualmente, de acordo com organizações internacionais que tratam sobre a questão da segurança pública. E tudo indica, pelo seu histórico e pelo que nós vamos abordar nesse vídeo, que sempre foi assim. Sempre houve rompantes de violência e criminalidade na outrora Cidade Verde, hoje muito afetada pelas construções em face da sua verticalização, do grande número de prédios que são construídos e que, evidentemente, promovem o desmatamento em larga escala. Eu gostaria de pedir que você deixasse nesse vídeo o seu gostei, o seu like e compartilhasse com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao nosso tema de hoje. A crise dos tiros em Teresina. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre a situação de Teresina nos seus primórdios. A cidade de Teresina foi a primeira capital planejada do Brasil, fundada em 1853. Em julho, o conselheiro Saraiva, que era o presidente da província, já estava despachando em Teresina, enviando cartas para presidentes de todas as províncias do Brasil, comunicando já se encontrar na nova capital. Ele transferiu a capital de Oeiras para Teresina com muita dificuldade, enfrentou muita resistência e era um sujeito muito jovem, tinha apenas 27 anos de idade quando assumiu a presidência em 1850, portanto ele teve que se superar, né? Era um cara muito inteligente, foi colocado aqui na nossa província pelo imperador Pedro II exatamente por conta da sua inteligência, e ele se superou, convenceu todos aqueles leões da política, inclusive enfrentando a oposição severa de um dos homens mais poderosos da província, que era o Manuel de Souza Martins, conhecido Visconde da Parnaíba. Já era um cidadão bastante idoso, era conhecido inclusive como o Velho, mas que ofereceu grande resistência ao projeto de mudança da capital de Oeiras para Teresina. Mas ele fez a mudança mesmo assim. E não havia, naquele tempo, esse sistema de segurança pública que nós temos hoje. Você pode observar, meu caro espectador, meu caro seguidor, que mesmo com o sistema de segurança existente, mantido pelo Estado, nós temos índices de violência e criminalidade que são preocupantes. Imagine naquele tempo, né, que você tinha uma força pública apenas para guarnecer os prédios governamentais, apenas para guarnecer as autoridades, deputados, o próprio presidente da província, o prefeito de cada uma das cidades, que era nomeado pelo presidente da província. No caso de Teresina, no caso da capital, o presidente era o próprio intendente municipal, que corresponde ao cargo hoje de prefeito. Mas o conselheiro Saraiva, ele se deparou com uma situação lamentável, que foi a situação da violência. Por quê? Exatamente porque acorriam para a nova capital elementos de todos os lugares da região aqui Nordeste, da região Norte, que antigamente era Grão-Pará. Nós éramos Norte e Grão-Pará, e as regiões Sul e Sudeste. E não havia ainda o Centro-Oeste na forma como nós conhecemos hoje. Enfim, via gente de todo lugar, principalmente pistoleiros, que eram assassinos profissionais, caçadores de recompensas, salteadores. Imagine uma cidade do Velho Oeste americano, que aparece nos filmes de cowboy, com toda a sua violência. E aí você terá a cidade de Teresina nos seus primeiros anos, entre os anos de 1853, desde a sua fundação, até mais ou menos 1859, 1860. E as coisas, elas entraram numa espiral de incompreensão para as autoridades locais, porque todo mundo usava arma. E as pessoas costumavam também caçar na chamada 10ª urbana, ou seja, dentro da área urbana da nova capital. Embora fosse fora da cidade propriamente dita, mas a 10ª urbana ela compreendia fora mesmo da área construída. E as pessoas saíam com suas armas para caçar, todo mundo usava arma, porque precisava se proteger dos animais, dos salteadores, dos roubadores, e também caçar o próprio alimento. E aquilo eles atiravam para cá, atiravam para lá. Quando pensavam que não, uma bala dessa acertava uma criança que estava brincando no pátio, acertava uma mãe de família que estava cuidando dos seus afazeres no terreiro da casa,
ou acertava a parede da residência, a parede dos prédios públicos, dos prédios governamentais. A história registra várias tentativas de atentado contra os presidentes da província e intendentes municipais. E depois, com o passar do tempo e com a ação da investigação policial, o que se desvenda é que a grande maioria desses supostos atentados eram, na verdade, tiros acidentais de caçadores, ou então atos provocados por pistoleiros em arruaças que aconteciam muito naquele tempo nos chamados sambas ou súcias, que as pessoas costumavam fazer naquela área próxima à cidade, não é? Próxima à área urbana. Aconteciam muitas súcias e sambas, por exemplo, ali na região da igreja de São Benedito, que antigamente era um elevado e onde havia uma associação dos Homens Pretos de São Benedito, né? A Associação de São Benedito dos Homens Pretos, que eram escravos ou escravos alforriados, ou escravos que haviam nascido já, ou negros que nasceram livres, enfim. Eles faziam sambas e muita gente da sociedade, que eu digo da população teresinense, porque antigamente existia essa questão de sociedade ser aqueles mais ricos, né? Eu digo sociedade como conjunto social, pessoas mais pobres, pessoas que moravam na periferia, que se juntavam nos sambas da Associação dos Homens Pretos de São Benedito. Era assim mesmo que se chamava. E ali aconteciam muitas arruaças, muitas brigas, provocando uma série de indignidade entre os moradores daquele entorno da Praça do Educando. A Praça do Educando é hoje a Praça Pedro II, que vem a ser uma das mais importantes praças do centro de Teresina. Então havia muitas reclamações. E o que fez a autoridade? A autoridade contratou um delegado chamado Francisco Urbano da Silva Ribeiro. Ele tomou posse no dia 24 de janeiro de 1859 e aí passou a estudar a situação, chegou à compreensão do que realmente estava acontecendo e no dia 14 de abril de 1859 ele baixou um decreto proibindo acoitar assassinos e roubadores. O decreto dizia mais ou menos o seguinte: isso eu obtive junto ao livro Apontamentos para a História de Teresina, do Monsenhor Joaquim Chaves. Fica terminantemente proibido se oferecer asilo a assassinos e roubadores, e todos aqueles que assim procederem estarão incorrendo nas penas do artigo 6º, parágrafo 2º do Código Criminal. Será aplicada multa de R$10.000 e prisão de 3 dias contra todos aqueles que venderem ou tiverem à venda produtos conhecidos, corrompidos, degenerados ou danificados. Fica proibido todo e qualquer ajuntamento ilícito. Olha aí a questão dos sambas, né? A discriminação contra os atos dos mais pobres, dos escravos. Não se pode soltar foguetes em casas particulares e mesmo em festividade religiosa sem a devida permissão dessa repartição policial, sob pena de prisão e multa. Fica proibido o uso de todo e qualquer objeto perfurante e contundente, sendo que os contraventores serão punidos na forma da lei. Então, com essas medidas, ele levou menos de um ano para pacificar completamente a nova capital do Piauí. Mas não era isso que as autoridades desejavam, né? As autoridades, a princípio, sim, mas depois, quando ele começou a chegar, quando começou a perceber que entre os realizadores de tais façanhas, vamos dizer assim, de tais ilícitos, estavam os filhos da própria nobreza social de Teresina naquele tempo. Muitos foram presos, colocados atrás das grades, humilhados publicamente. Então, quando isso aconteceu, aí o Francisco Urbano se torna persona non grata para as autoridades provinciais, inclusive para o próprio presidente da província, Simplício de Souza Mendes. Existem 2 Simplícios de Souza Mendes na história do Piauí. Esse é o primeiro, lá do século XIX. O segundo já é na primeira metade do século XX, foi desembargador e provocou uma outra crise. O Simplício de Souza Mendes era um médico lá da região de Oeiras, que hoje tem uma cidade com o seu nome, Simplício Mendes, e esse senhor, ele foi presidente da província logo depois do Saraiva e também intendente municipal. Era ele o responsável pela contratação, pela demissão, e foi ele exatamente que afastou o delegado Francisco Urbano por conta das suas atividades de normalizar a situação de Teresina, pondo fim à crise dos tiros. Foi assim que ficou conhecido o episódio. Até estou chamando a atenção para um fato que acontece recentemente na Suécia, né? A crise dos tiros na Suécia.
e que as pessoas estão fazendo um grande alarde. Aqui nós tivemos, desde o primeiro momento, crise dos tiros, continuamos tendo uma situação de profunda instabilidade na área de segurança pública, por conta, é claro, da ineficácia do atual governo, que também age como os governos anteriores, faz o alarde para dizer que tem interesse em proteger a sociedade, mas no fim das contas o que se quer proteger são apenas os seus apadrinhados, são apenas os seus acumpliciados, ou então, como se dizia naquele tempo, naquele tempo mais antigo, a sua afilhadagem. É isso que faz com que o estado do Piauí hoje não se desenvolva. A afilhadagem ou o compadrio. E o compadrio sempre em torno desse tipo de situação. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.